Esse órfão solitário era tão desprezado que ninguém se importava em dar-lhe um nome. Mas logo encontrou um cavaleiro das trevas que o preparou para ser o príncipe dos demônios, e finalmente, o rei. Há tempos, o mundo foi dividido em 2 reinos. Acima das nuvens, havia um reino criado por um nobre gato branco que se apaixonou perdidamente por um gato preto lamacento no reino das trevas, no solo abaixo. E assim tudo começou. O protagonista, cujo nome não é revelado, deixa sua cabana para encontrar os anciãos da cidade para caçar, e com sorte, trazer comida suficiente para a aldeia. Luke, um dos anciãos, está animado por finalmente ter carne suculenta, mas no fundo, deseja viver no reino nobre nos céus, onde todos vivem sem preocupações. Quase todos no reino abaixo sofrem, vivendo na pobreza e tirania. De repente, um cara explorando a área entra correndo, gritando que monstros ferozes estão a caminho para matá-los. Sem demora, os monstros atravessam o portão e começam a causar estragos nas pessoas indefesas. O pânico se espalha rapidamente, enquanto todos correm para pegar qualquer coisa que possa servir como arma. A mulher da cidade pede ao garoto que cuide das crianças e as leve para uma caverna nos arredores da cidade. A cidade é atacada repentinamente, e o caos se espalha rapidamente. O garoto, percebendo o perigo, decide fugir com as outras crianças. Durante a fuga, uma delas tropeça, atrasando o grupo. Nesse instante, um monstro centopeia surge e ataca. Sem hesitar, o menino saca um punhal e o enfrenta. Mas logo percebe que a pele da criatura é dura como metal, tornando a situação ainda mais perigosa. A monstruosa centopeia consegue matar várias crianças, e o garoto fica com apenas um par de irmãos. Percebendo que a fera é muito poderosa, eles tentam fugir. Mas como o monstro está bem perto deles, o irmão decide se sacrificar, dizendo ao menino para ir embora e cuidar de sua irmã. Por fim, o menino chega a uma caverna com a menina, mas ela acaba morrendo devido ao veneno da centopeia. O menino fica arrasado. Ao anoitecer, carrega a menina de volta ao vilarejo e encontra silêncio total. Por toda parte, só vê corpos das pessoas que conhecia. Nenhuma alma viva. Em desespero, pega uma pá e cava sozinho uma vala comum para a aldeia. Dias se passam até que um cavaleiro misterioso viaja sozinho. Ao encontrar nosso protagonista cavando, ele diz que procurava uma aldeia, mas o garoto responde que já se foi. Ele oferece pão ao garoto e diz que morrerá sem sentido se continuar cavando assim, sozinho. O cavaleiro se apresenta como Skier e senta-se com o garoto. Pergunta seu nome, e o garoto diz que não tem nome, que pode chamá-lo de qualquer coisa, como faziam os aldeões, e que não se importa. Skier também o chama de qualquer coisa. O garoto pergunta a Skier por que o rei das trevas deixa monstros perigosos à solta neste mundo, e Skier responde que o rei tem suas próprias preocupações, e não se importa com coisas superficiais como a felicidade das pessoas. O garoto decide continuar cavando, e diz a Skier para deixá-lo em paz, pois acha que ele não entende o que está passando. O que ele faz pode parecer inútil para os outros, mas é o que sente que deve fazer. Ele diz a Skier que não faz sentido se fixar na terra e no céu, pois tudo é igual quando se está em um buraco. De repente, Skier lança uma espada para o garoto, manda pegá-la, e proclama que há uma maneira melhor de fazer isso do que cavar um grande buraco. Instintivamente, o garoto pega a espada e a desembainha sem hesitar. Ele enfrenta Skier, que o ataca, e sendo muito mais experiente, consegue facilmente quebrar a guarda do jovem garoto várias vezes durante a luta. Skier revela que já foi o tolo que tentou se tornar o rei das trevas, mas não foi o escolhido, e que o direito de conceder morte ou vida pertencia a uma única pessoa, e somente a essa pessoa: o rei das trevas. Durante a escaramuça, Skier faz com que o garoto perceba que a única maneira de atingir seus objetivos de transformar esse rei das trevas em um verdadeiro rei da escuridão é através de um golpe de mestre, e que o melhor lugar no país é ser o próprio rei das trevas. Skier fez o garoto perceber a dura realidade que precisava aceitar. Nenhuma ajuda divina mudaria seu destino. Só ele poderia fazer isso. O jovem declara que se tornará rei e fará o necessário. Ele avança contra Skier com toda a força e consegue impedir que a espada de Skier seja lançada. Skier ri assustadoramente, confundindo o jovem. Ele menciona que jamais imaginou que um milagre desse tipo estaria à sua espera no final. Pouco depois, ele cai ao chão. O jovem garoto rapidamente demonstra preocupação com seu mestre de vida curta, que revela que seu tempo de vida estava se esgotando. Skier instrui o garoto a pegar sua espada e seguir para a capital, onde possui uma mansão. Ele ainda revela que, na verdade, pertence a uma família nobre, e aquele que empunha a espada é considerado o chefe dessa família. Skier diz ao garoto para pegar a espada novamente e declarar ser o príncipe das trevas, sucessor do rei das trevas. Ele menciona um cavaleiro chamado Valis, que cuidará dele ao ver sua habilidade. Skier diz que é uma concha vazia há tempos, e que seu poder das trevas está se esvaindo.
logo perecerá. O mundo não está certo, e confia ao garoto a tarefa de mudá-lo. Carregando um pesado fardo, o jovem rasga o corpo de Skier, liberando uma onda de luz. Skier fica chocado, pois o garoto, nascido na escuridão, consegue produzir tal luz com suas lágrimas antes de morrer. Skier afirma contar com ele. Com uma nova causa, o garoto decide se tornar o sucessor do Rei das Trevas, buscando a felicidade de todos neste mundo. Enquanto isso, acima das nuvens, uma horda sombria se aproxima do White Kingdom. A rainha Iris, recusando-se a entregar a runa progenitor, usa sua arma alimentada por ela, lançando um feixe mágico que reduz os inimigos. A progenitor era a runa mais poderosa, por isso os monstros das trevas a desejam tanto. O valente cavaleiro Fuse lidera os Cavaleiros da Luz na batalha, arriscando suas vidas para proteger a rainha e a runa. Shyama, irmã de Iris e sacerdotisa, usa o poder das runas para lançar um feitiço de escudo nos cavaleiros. Após expulsar os monstros das trevas, a rainha Iris retorna ao castelo. Theo, irmão do cavaleiro Fusa, está animado para ver seu irmão e a sacerdotisa Shyama, que está de volta da batalha. Shyama expressa suas preocupações, acreditando que Iris hesita em matar o Rei das Trevas, pois acha que a escuridão é essencial para o equilíbrio do mundo. Fuse ignora, garantindo a Shyama que a rainha Iris está comprometida em matar o Rei das Trevas. Enquanto isso, Iris se encontra com um sacerdote, preocupada com o próximo ataque das trevas. Por isso, ela decide treinar as forças antes. Enquanto isso, o garoto sem nome encontra o Cavaleiro das Trevas Vales, que nota que ele carrega a espada de Skier. Confundindo-o com um ladrão, Vales tenta recuperar a espada de seu falecido mestre Skier à força. O garoto informa que Skier está morto, mas Vales acha que ele o matou e lança um ataque de feitiço das trevas contra ele. No entanto, ele percebe que o garoto não era páreo para Skier, pois foi facilmente derrubado, e pergunta por que veio. O garoto diz a Vales que Skier o escolheu como próximo Rei das Trevas, dando-lhe sua espada nobre, e jurando que ele seria o príncipe das trevas. Val, percebendo a verdade, embainha sua espada, e leva o garoto à mansão de Skier. No castelo do Reino Branco, Shyama encontra a rainha Iris rezando para a runa progenitora. Shyama brinca dizendo que Iris se parece mais com uma sacerdotisa do que com uma rainha, e pergunta se todo o país das trevas está atrás da runa progenitora. Iris informa que isso é verdade, e que o Rei das Trevas é o principal egoísta a tentar obter a runa progenitora, enquanto as pessoas do Reino das Trevas estão sofrendo. Iris espera que o próximo Rei das Trevas preserve o equilíbrio como era no passado. Enquanto conversavam, um cavaleiro entra correndo para informar Iris sobre um ataque à capital ocidental. O demônio liderando o ataque era Baal, o temido. Iris ordena que Shyama prepare as tropas com Fuse. A majestosa rainha Iris voa em toda a sua glória, enquanto Shyama comunica telepaticamente a todos que o reino está sob ataque de monstros perto de Metis, a capital ocidental. Isso faz com que os cavaleiros se preparem para eliminar Baal, que é muito poderoso. Em seguida, Baal ataca Metis e domina todos em seu caminho, destruindo locais estratégicos onde os magos se protegiam. Quando Baal estava prestes a esmagar o exército terrestre com seu pé, ele é detido pelo formidável Lord Elantia, líder dos Elfos. Um esquadrão de magos e soldados se forma enquanto Elantia ataca Baal com o poder dos espíritos. Ele desfere alguns golpes, mas a fera, ilesa, continua lutando contra os espíritos. Elantia fica atônita com o poder da fera, e curiosa sobre seu próximo passo. De repente, a rainha Iris do Reino da Luz entra no campo e desafia Baal. Ela carrega sua espada com o poder da runa e ataca Baal, que resiste. Baal, então, transforma tudo e todos em pó. Que conversa interessante. Por outro lado, o grupo de magos e soldados se depara com 2 soldados do Exército das Trevas, que alegam ser desertores e pessoas comuns, forçadas a lutar na guerra contra a sua vontade. Eles largam as armas e se ajoelham. No entanto, de repente, o verdadeiro poder das trevas toma conta deles, fazendo com que os 2 ataquem o grupo. Subitamente, mais soldados possuídos pelo poder das trevas surgem da floresta densa, superando o esquadrão em número. Parecia que a rainha estava impotente contra Baal. Ela tenta invocar mais poder da runa, mas Elantia a alerta sobre o perigo de pressioná-la demais. Em vez disso, ela recebe apoio dos espíritos de Elantia. Vendo isso, Baal fica desapontado e deixa o campo de batalha. Parece que ele destruía a cidade apenas por diversão. O céu clareia e a rainha cuida dos feridos. Ela encontra Shyama, que relata o ataque recente. Em outro lugar, outros nobres do Reino das Trevas discutem entre si.
Quando o rei volta ao palácio, conversa com Valis e expressa seu desejo de cobrir o mundo de escuridão. Talvez porque prefere usar o celular no modo escuro, ele também diz que coexistir com o reino da luz é uma ideia tola, e que para alcançar seus objetivos, deve derrubar tudo em seu caminho e deseja prosperidade aos seus sucessores. Quando Valis volta para casa, vemos nosso herói escavador de túmulos sem nome na sala de estar de Valis. Como Valis cuida dos possíveis sucessores do Dark King, deve ser leal e cuidar do nosso herói. Valis explica que um bom rei não é só um mestre da espada. Ele deve ser bem informado e versado em vários assuntos. Valis diz que falar trash não é adequado para um rei e que ele deve melhorar sua fala. Ele também deve ler livros sobre como governar eficazmente. Com o tempo, nosso herói treina combalos e se interessa mais pelos estudos. Ele ajuda a comunidade nas tarefas diárias. Nosso herói fica mais forte e recebe a velha roupa de esquiador que usava na mesma idade. Vemos outra candidata ao trono, Lady Garosa, em campo com seu exército de simps. Eles encontram 3 monstros que Lady Garosa incinera facilmente. Ela se orgulha de seus atos, mas uma fera sobrevivente a ataca. Sem tempo para reagir, Lady Garosa se prepara. Na hora certa, o herói aparece e corta a fera. Lady Garosa, encantada com a beleza do herói, fica sem palavras. Seus soldados atiram do transe, e ela convida o herói para conversar. À noite, em um bar local, Lady Garosa fala sobre o futuro. Ela disse que, se ele se esforçasse, seria reconhecido como Prince of Darkness e ganharia uma espada especial na cidade. Sem saber, Monsieur Adele, um homem ruivo, ouvia a conversa. No palácio, acima dos céus, a rainha investiga o ataque recente. Descobriu humanos possuídos pelas trevas. Os pensamentos da rainha estranha Iris voltam ao tempo antes de ser rainha. Ela e sua irmã Shima eram sucessoras em potencial. Mesmo assim, não havia animosidade, pois prometeram não guardar ressentimento, independentemente de quem fosse escolhido. Um dia, a rainha convocou as irmãs para uma avaliação, mas não decidiu nada. Depois, Shima falou sobre as responsabilidades de ser rainha. Ela convida Iris para jantar, mencionando que seu amigo Fuse está muito ansioso para vê-la novamente. Iris aceita o convite, dizendo que também está ansiosa para ver Fuse, que não encontra há algum tempo. Naquela noite, após o jantar, Fuse acompanha Iris até sua casa. Durante o caminho, Iris pergunta a Fuse se ele acha que ela tem a capacidade de se tornar uma rainha. Fuse, em resposta à pergunta de Iris, admite que não tem uma resposta definitiva para dar. No entanto, ele garante que não importa quem se torne o soberano, ele servirá fielmente como sua espada. No dia seguinte, Iris continua com dúvidas persistentes, enquanto observa o horizonte. De repente, uma entidade maligna das trevas surge diante dela. Sem guardas por perto para ajudar, Iris é obrigada a solicitar um pouco do poder da runa progenitora. Utilizando esse poder, ela consegue derrotar a entidade das trevas. Essa vitória aumenta ainda mais a autoconfiança de Iris. De repente, o progenitor Rune a contata, declarando-a sucessora do trono. Ao ouvir isso, Iris promete ser uma rainha excepcional e cumprir seus deveres. Determinada, fará qualquer sacrifício para restaurar o equilíbrio entre luz e escuridão. Enquanto isso, no Dark Kingdom, nosso herói se prepara meticulosamente para a competição. Antes de partir, ele pergunta a Valis se participará do torneio. Valis recusa, explicando que precisa atender às exigências do rei. No entanto, ele confia que o jovem que representa a família de Skier vencerá na competição. Agradecendo a Valis, nosso herói parte para o torneio. Logo, ele chega a um coliseu, onde competirá contra outros possíveis sucessores do trono. Na arena, Lady Grossa explica as regras do torneio. Os competidores devem vencer as criaturas mais terríveis e permanecer de pé para avançar. Ela menciona que o prêmio é uma espada lendária, a Grande Espada Negra. Somente o próximo sucessor do rei pode empunhá-la. O torneio começa. Os jovens enfrentam feras selvagens, derrotando-as facilmente. No entanto, um dos participantes não consegue derrotar um monstro que está se aproximando em sua direção. Os outros participantes estavam apreciando a cena, pois a competição estava diminuindo. Contudo, o garoto sem nome rapidamente entra em ação e salva a vida da competidora. Os outros participantes ficam bastante irritados com a intervenção do garoto e o ameaçam para que ele pare imediatamente. Para aumentar ainda mais o desafio, os organizadores do torneio decidem liberar um ciclope no campo de batalha. Muitos competidores são logo derrotados pela criatura, mas não o jovem. Usando as habilidades que Valis ensinou, ele mata o ciclope. Isso conclui a primeira rodada do torneio.
Os únicos que restam são o garoto sem nome e Adele, o garoto de cabelos vermelhos que escutava antes. Adele também é uma possível sucessora do trono. Antes da batalha final, os dois finalistas fazem uma pequena pausa e conversam. Durante o bate-papo, Adele critica o jovem garoto por ter ajudado um colega na primeira rodada. Adele vê isso como uma fraqueza, argumentando que um futuro rei das trevas deve ser implacável e não demonstrar misericórdia. O jovem garoto, no entanto, discorda. Ele acredita que proteger as pessoas, não importa o que aconteça, é o mais importante. Com perspectivas claras, o jovem e Adele se enfrentam em uma batalha decisiva pelo título do torneio. Após uma luta difícil, o garoto usa suas habilidades e triunfa, impedindo que a espada de Adele seja lançada. Quando ele encurrala Adele, opta por não dar o golpe final. Confusa, Adele pergunta por que não a finaliza, e ele explica que matar oponentes contradiz seus ideais. Cansada da presunção do jovem, Adele corre para pegar sua espada. Novamente, o jovem coloca Adele em apuros. O duelo termina com Adele admitindo a derrota. Após a batalha, Gorosa declara o jovem como príncipe das trevas e sucessor do trono. Depois da cerimônia, o garoto recebe seu prêmio, a lendária espada negra. Adele se aproxima do garoto, se apresenta gentilmente e pede a ele, com um sorriso, que defenda seus ideais com muita coragem. Valis, em seguida, o parabeniza calorosamente pela impressionante vitória no torneio e lhe confia uma missão de grande importância: entregar uma mensagem crucial à Rainha da Luz. O garoto aceita a tarefa com determinação e descobre que não estará sozinho nessa jornada. Adele, que é a segunda candidata mais importante, o acompanhará nessa aventura. No dia seguinte, Adele e o garoto partem para o Reino da Luz num navio mágico. Adele lembra ao garoto que os reinos da luz e da escuridão estão em guerra, então entregar uma carta é mais complicado do que parece. Na pior das hipóteses, o enviado do Reino das Trevas poderia ser o primeiro alvo de assassinato. Por isso, Adele decide assumir o papel arriscado de ser uma enviada publicamente. Esperando que o garoto se tornasse o futuro Rei das Trevas, Adele pede a ele para seguir as regras. Ela sugere que ele seja guarda-costas, uma função menos exigente e perigosa. Gorosa se surpreende com a simpatia de Adele. Após algumas horas, chegam ao destino e são recebidos por Fuse. O general reage com hostilidade, e o garoto revela sua espada. Adele, contudo, utiliza sua diplomacia para apaziguar a situação. Ele ainda se desculpa por qualquer má impressão que possa ter causado em seu primeiro encontro. Após as coisas se acalmarem, Adele solicita a Fuse que os acompanhe até a rainha, pois possuem uma mensagem importante do Rei das Trevas para entregar. Apesar de sua desconfiança inicial, Fuse concorda em guiá-los até o palácio para que possam entregar a mensagem. Poucos minutos depois, o garoto sem nome e Iris se encontram pela primeira vez. O jovem garoto fica imediatamente fascinado pela beleza da rainha. A rainha e Adele, que estava atuando como enviada do Rei das Trevas, começam a debater o conteúdo da carta. O Rei das Trevas aparentemente deseja formar um pacto com Iris para derrotar Baal, a encarnação da destruição. Baal tem surgido tanto no Reino da Luz, quanto no das Trevas, deixando o caos em seu caminho. Iris não está certa sobre aceitar o pacto, pois o Rei das Trevas é conhecido por sua crueldade. Iris acredita que o rei pode se tornar agressivo contra o Reino da Luz. Após o tratamento de Baal, o garoto murmura que o próximo Rei das Trevas não será cruel. Para esclarecer as palavras do garoto, Adele informa a Iris sobre a decisão do rei de abdicar do trono em breve. Adele sugere que o sucessor do trono pode não ser tão hostil quanto o atual rei tirano. Com todas as informações, Iris decide tomar uma decisão clara no dia seguinte. Fuse leva Adele e o menino para um quarto de hóspedes. O garoto pergunta sobre a rainha Iris, mas Fuse o rejeita, pois odeia pessoas como Dark. Fuse se afasta, lembrando Adele e o garoto de que eram inimigos da luz. Após Fuse sair, Adele lembra ao garoto que precisam ser cautelosos. Adele sente que ele e o jovem foram injustamente discriminados desde que chegaram ao Reino da Luz. Porém, o garoto destaca que a rainha Iris não é preconceituosa e é diferente dos demais. Confiando no garoto, Adele espera que a rainha decida a favor deles. No dia seguinte, Adele e o garoto vão ouvir a decisão da rainha. Antes de anunciar sua decisão, Iris faz uma pergunta ao garoto. Surpreendendo Adele, Iris pergunta como o povo do Black sentiria sobre a aliança. O garoto revela que eles temem morrer para Baal. Ele acredita que a aliança poderia salvar muitas vidas nos reinos das trevas e da luz. Após ouvir o garoto, Iris decide se aliar à escuridão para matar Baal, beneficiando ambos os reinos. O exército do Rei das Trevas é crucial, com pessoas de ambos os reinos. No dia seguinte, Iris vai ao Reino das Trevas para consolidar a aliança. No palácio do Light Kingdom,
Fuse informa Shima sobre a partida da rainha. Fuse também revela que Adele e o garoto estão sob vigilância. Shima teme que sem a rainha, Adele e o garoto possam atacar e enfraquecer o reino. Fuse assegura a ela que estará no comando do palácio para evitar tal situação. Além disso, Fuse acha que a enviada Adele e o garoto sem nome eram bastante amigáveis. Enquanto isso, no Reino das Trevas, o exército do Rei das Trevas começa a se preparar para o confronto esperado contra Baal. Como esperado, Valise e Groza tomam a liderança, permitindo que os soldados do Reino das Trevas se mobilizem. De repente, Val aparece, causando caos e destruição. Valis corre e manda suas tropas seguirem, mas Baal afasta as tropas de Valis como moscas, surpreendendo Balos. Baal se diverte com a futilidade de Balos. Garoza lança catapultas de pedra em Baal, que corre para matar Garoza. Garoza cria uma flecha poderosa, mas Baal não é afetado. O exército das trevas luta bravamente contra a fera, mas seus esforços não bastam, e são rapidamente derrotados. Os únicos guerreiros que permanecem de pé são Valis e Groza, formando a última linha de defesa. Garoza tenta novamente disparar uma explosão em Baal, enquanto Valis invoca espadas do vazio. Mesmo com seus golpes fortes, lutar contra Baal é inútil, pois ele é muito poderoso. Valis avança e ataca Baal, mas fica paralisado por um rugido que Baal lança. Com Valis e Groza imóveis devido ao rugido de Baal, suas vidas estão em risco. De repente, o Rei das Trevas intervém, salvando seus 2 guerreiros restantes. Baal e o Rei das Trevas ficam cara a cara. Sem querer deixar Baal vivo, o rei ataca Baal incessantemente. Baal resiste e zomba do rei por não estar à altura de seu título. Para ajudar o rei a matar a fera, Íris prende Baal com os poderes mágicos da runa progenitor. O Rei das Trevas aproveita para aprisionar Baal eternamente no vulcão Tártaro. Quando o céu clareia no teto de Baal, Íris percebe que está diante do Rei das Trevas. Íris parte, pois ajudou a derrotar Baal, conforme prometido. Enquanto isso, de volta ao Light Kingdom, Shima encontra Adele e o garoto. Adele critica Shima, mas ele ignora, e pergunta sobre o povo das trevas. Adele revela que o povo das trevas não queria guerra, mas quem desafiasse o Rei das Trevas era executado, fazendo com que Reino Sombrio, o anime Coreia do Norte. De repente, algo chama a atenção do garoto, e ele corre até lá, deixando todos confusos. Do lado de fora da janela, Shima vê que a rainha Íris voltou ao Reino da Luz. O garoto corre para encontrar a rainha Íris, que desmaia de cansaço. Por sorte, o garoto chega a tempo de segurá-la antes da queda. Momentos antes de desmaiar, Íris revelou que conseguiu cumprir os termos do pacto. Fuse e Shima chegam, e Shima supõe que Íris usou muito poder, causando seu desmaio. Eles a levam ao palácio, enquanto Adele e o garoto voltam ao quarto de hóspedes. No palácio, Shima usa magia para curar Íris. Shima revela que Íris escolheu ser um meio para o grande poder da runa progenitora. Assim, Íris frequentemente se esforçava para usar bem o poder. No quarto de hóspedes, Adele revela que tinha uma queda por Shima. Ela também sabia que o garoto gostava de Íris. Ele fica furioso por Adele contar isso. Quando Íris estava mal, Fuse foi até eles e informou sobre a derrota de Baal. Trabalho concluído, Adele decidiu que ele e o garoto deveriam voltar para o Dark Kingdom. Enquanto isso, no Reino Sombrio, Goroza retorna para casa após a exaustiva batalha contra Baal. No caminho, encontra Valise, que lhe dá uma mensagem para o Reino da Luz. Mesmo cansada, Goroza aceita, pois veria o Príncipe das Trevas, por quem tinha uma queda. No palácio e no Reino da Luz, Adele e o jovem vão à rainha, agora recuperada. Adele agradece pela ajuda na derrota de Baal. Ela ainda planeja sugerir ao Rei das Trevas parar a guerra com o Reino da Luz. Fuse destaca que ele seria morto por isso, mas Adele acredita que precisa dar voz ao povo das trevas que não quer guerra. De repente, um guarda da luz informa a rainha sobre uma mensagem do Reino das Trevas. Garoza entra na sala e avisa a rainha sobre a mensagem do Rei Negro, pedindo para prolongar as afiliações pacíficas com o Reino da Luz, até que os danos causados por Baal no Reino Negro fossem reparados. A rainha aceita, com Garoza, Adele e o menino como hóspedes. Ela decide mostrar o Reino da Luz aos 3. A rainha apresenta os convidados a Tel, que inicialmente se assusta, confundindo-os com inimigos do Reino das Trevas. No entanto, ele descobre que o garoto, Adele e Goroza eram amigáveis. Tel tenta usar magia para curar monstros fofos feridos,
os Startanukes. Fuse, seu irmão mais velho, se surpreende ao ver Theo usar magia de cura. Theo diz que aprendeu magia com Shima. Goroza observa que os Startanukes do Reino da Luz eram comportados, mas no Reino das Trevas, travessos. A rainha expressa seu desejo de conhecer também as criaturas mágicas da escuridão. Adele comenta que as criaturas mágicas da escuridão são negras e têm aparência escura. Fuse ri e ressalta que o próprio povo das trevas se vestia de preto da cabeça aos pés. Adele, então, também ressalta que o povo da luz estava usando vestidos brancos. Todos riem das diferenças nos estilos de moda totalmente opostos que a escuridão e a luz tinham, com suas escolhas de vestuário tão distintas. Goroza sugere que troquem os vestidos, e Shima concorda. Fuse e Adele são os primeiros a sair. O porte de Fuse se destaca no vestido mais revelador de Adele. Já Adele está menos animada com a armadura. Ao escolher entre Shima e Iris, Goroza decide trocar de vestido com Iris. No entanto, Shima avisa Goroza que uma mensageira da escuridão não pode usar o vestido da rainha. Por isso, Goroza dá seu vestido para Iris e se cobre com uma toalha. O vestido fica folgado em Iris, que é mais magra. Shima troca de roupa com Goroza, e ambas vão buscar a opinião dos homens. Adele pede ao garoto que escolha, e ele responde timidamente de forma ambígua. Depois, todos jogam xadrez, e ironicamente, Fuse, o comandante, continua perdendo para todos. Como todos estavam com fome, Shima sugeriu que eles fossem jantar juntos. Então, Shima prepara uma refeição, e Goroza também apresenta alguns alimentos que ela trouxe do Reino das Trevas. Adele acha que a culinária do Reino da Luz é mais simples para o seu gosto. O garoto e Goroza também concordam, comentando que faltava mais tempero na comida. Iris, Theo, Fuse e Shima provam a comida de Goroza e a consideram realmente muito salgada. Shima nota que a comida no Dark Kingdom é mais temperada. Então, ele mistura a comida de Goroza e a de Shima, resultando em um prato mais do seu gosto. Os outros na mesa observam e ficam surpresos ao ver que a comida dos reinos das trevas e da luz se mistura bem. Após a refeição deliciosa, Fuse e Shima comentam que as verduras selvagens colhidas por Iris também são saborosas. Iris então sugere que todos na mesa escolham verduras silvestres. No dia seguinte, Goroza observa o garoto e sente ciúmes quando ele começa a se interessar por Iris. À noite, Goroza caminha pelos corredores do palácio e vê que o rapaz estava acordado até tarde, se oferecendo para ouvir seus pensamentos. Impressionado com a humildade da rainha, o jovem admite que percebeu que a rainha Iris era como qualquer pessoa comum. Goroza menciona que o garoto era como qualquer pessoa comum, e promete permanecer ao seu lado enquanto ele for príncipe. Além disso, compromete-se a apoiá-lo quando se tornar o novo Dark King. O jovem fica profundamente agradecido. No dia seguinte, os dois grupos planejam uma nova aventura na floresta para colher vegetais silvestres. Adele sugere uma reviravolta divertida, antes de começarem essa nova jornada. Ela sugere que se dividam em duplas e transformem a atividade em uma competição amigável. A dupla que colher mais vegetais será a vencedora. Goroza se anima, vendo nisso uma chance de passar tempo com o menino. O protagonista, Fuse, também se empolga, esperando se juntar à rainha Iris. Antes da coleta, Iris oferece algumas orientações e dicas importantes. Ela compartilha dicas para identificar e coletar vegetais. Vendo sua experiência, decidem que ela deve ficar fora da competição. A competição começa. O jovem faz dupla com Theo. Sua falta de conhecimento botânico é evidente, e pedem conselhos a Iris. Por fim, Iris se junta à equipe do menino. Os dois passam tempo juntos na atividade. Fuse e Goroza não conseguem evitar observá-los, com inveja. Goroza diz que apoia a visão de paz do garoto e quer que ele seja o próximo Dark King. Fuse se impressiona com o garoto ser diferente do esperado. Finalmente, todas as equipes se reúnem para compartilhar suas escolhas. A equipe de Goroza e Fuse conseguiu encontrar apenas uma planta comestível, enquanto todas as outras opções que tentaram não eram comestíveis. Adele comenta que suas coletas eram em maior número do que as do garoto, mas na contagem final, o menino e a equipe de Theo acabam vencendo a competição de coleta de vegetais. Após a coleta de todos os vegetais, Iris assume a responsabilidade de preparar o almoço, usando os ingredientes que acabaram de ser colhidos. Enquanto ela cozinha, os outros se ocupam em coletar lenha e limpar os vegetais. Coletando lenha com Fuse e Adele, o garoto comenta que gosta de tomar sol no Reino da Luz, algo impossível no Reino das Trevas, onde a luz era rara. Adele observa o garoto concordando. De repente, ele percebe que Theo não estava ali. O garoto, com Fuse e Adele, se separa para procurar Theo. Ele busca por todo lado e chega a Iris, que lavava legumes.
Ao contar sobre o sumiço de Tel, tropeça e cai em Íris. Os dois vão parar no riacho. O garoto pergunta à rainha sobre Tel, mas ela diz que ele saiu com Shima e Garoza. As roupas molhadas grudadas no corpo fazem o garoto corar. E a rainha reage da mesma forma. O constrangimento indica sentimentos mútuos, evidente para quem prestasse atenção. Apesar disso, a cena continua. Eles se retiram para secar as roupas e passar mais tempo juntos. Shima, Goroza e Tel se reúnem com Adele e Fuzé para preparar o almoço. Quando o garoto e Íris voltam ao grupo com roupas secas, Goroza não esconde a irritação ao vê-los. Todos ajudam a preparar o almoço. No final, sentam-se juntos para saborear a refeição. Como Fuzzy disse, os convidados de Dark apreciam. Shima traz Salt, sabendo que eles gostarão de mais tempero. É um momento alegre. Infelizmente, esse momento de paz não dura muito tempo. No dia seguinte, o Dark King ordena que o garoto e seus amigos retornem imediatamente ao Dark Kingdom. Antes de partirem, Íris entrega uma carta a Adele. A carta descreve uma proposta de livre comércio entre os reinos da luz e da escuridão. Adele concorda prontamente em entregar essa mensagem ao seu rei. Mas, de repente, o comportamento dele muda. Ele menciona que o reino das trevas sofre com a falta de luz solar, devido ao fato de o reino de Íris ter tornado a Terra estéril. Íris responde que o mundo é naturalmente assim. De repente, Adele age de modo estranho ao falar à rainha sobre o estilo de vida da elite da luz. Ele se transforma em um demônio e ataca a rainha. O jovem reage rapidamente. Com sua espada, mata o companheiro para proteger Íris. Os movimentos rápidos e letais do rapaz chocam Íris. Essa parece ser uma reação natural à violenta reviravolta dos acontecimentos. Após ser espancado por Flus, o jovem é apreendido e confinado, visto como ameaça por quem viu suas ações. O incidente rompe a aliança entre o Reino da Luz e o das Trevas. Garoza foge do Reino da Luz sem explicação do ocorrido. No palácio, o incidente perturba Fuzzy, que esperava que os reinos coexistissem, pacificamente. O que o preocupa mais é a inevitável guerra entre as terras, parecendo um conflito sem fim. Enquanto isso, Íris vai à sala da runa progenitora, buscando orientação. A runa responde envolvendo Íris em um flash de luz. Nesse tempo, o jovem recupera a razão numa cela. Naturalmente, ele reflete sobre os eventos recentes. Ele percebe que agiu impulsivamente ao tirar a vida de seu companheiro, pois viu que a vida de Íris estava em perigo. Durante o tempo que passa na prisão, ele reflete profundamente, enfrentando as duras consequências de suas ações. Poucos minutos depois, Íris, que se transformou em um gato branco, visita a masmorra onde o garoto está encarcerado. Ela utiliza magia para destrancar a cela e o guia até uma saída. Finalmente, eles chegam a um penhasco, onde o garoto encontra as espadas de seus 2 soldados. Inesperadamente, o gato branco se transforma em Íris. No início, o garoto se surpreende, mas lembra que está em um mundo de fantasia e o choque some. Os 2 jovens se dão as mãos, simbolicamente unidos. É um momento tocante. O garoto promete buscar a paz como Íris, esclarecendo suas intenções, antes mal interpretadas por seu comportamento precipitado. O garoto se revela como o príncipe das trevas, e promete realizar seus ideais no futuro. Do mesmo modo, Íris promete esperar por ele, e apoia a criação de um mundo pacífico. Infelizmente, a paz entre eles é interrompida quando os soldados do Light Kingdom chegam para prender o garoto. Íris não hesita em dizer para ele fugir. Após se abraçarem, o garoto recupera suas espadas e escapa em um navio do céu que, convenientemente, chega para buscá-lo. Então, ele retorna ao Dark Kingdom. Em seu reino, Íris pensa no garoto. Logo, seu reino é atacado por feras das trevas, enviadas pelo Rei das Trevas. Íris manda seu conselheiro reunir os guerreiros para a batalha. Durante isso, Fuyu pede dispensa temporária de suas funções. Ao sair do exército, ele explica que quer encontrar remédios para Íris, acreditando que sua saúde está debilitada. Íris assegura a ele que vai se recuperar e destaca sua importância na defesa do reino. Apesar disso, Fuzzy resolve desobedecer suas ordens. Ele vai buscar ajuda de Olantia, o rei elfo. Na biblioteca, Fuzzy compartilha suas preocupações com Elantia. Elantia menciona que Íris estava exausta após a batalha com Baal. Ele revela que o poder mágico de Íris voltou ao normal. Mas os nervos mágicos essenciais para transmitir esse poder, as forças de Elantia ainda não se recuperaram, o que explica sua falta de potência. Elantia revela uma forma de restaurar a saúde de Íris,
um elemento misterioso chamado alma pura, encontrado em alta concentração numa caverna remota. Esse elemento pode curar a energia mágica de uma pessoa. Se levarem essa alma para Iris, ela será curada instantaneamente. Elantia e Fuse saem da capital do Reino da Luz, rumo à caverna na floresta. Precisam achar o elemento mágico para curar a rainha. Após se despedir de Iris, o garoto está mais determinado a revê-la. Ele treina intensamente. Vemos suas sessões com Valis. Enquanto isso, Dorosa surge. Ela diz que o Rei das Trevas ordenou lutar contra criaturas fora da capital. Valis suspeita que seja um truque para ocupar o garoto. Valis se encontra com o Rei das Trevas e informa que as tropas estão prontas para o Reino da Luz. Porém, o garoto desconhece esses planos. Após sair da capital, encontra várias feras malignas. Ele luta contra eles com Gorosa. Logo, ele vê um navio do Dark Kingdom indo para o Light Kingdom. De repente, são atacados por criaturas voadoras. O garoto se defende, mas Gorosa é pega de surpresa, perde o equilíbrio e cai de um penhasco. Vendo o perigo, o garoto tenta salvá-la rapidamente. Infelizmente, ficam presos na beira do penhasco. Para piorar ainda mais a situação, um demônio aterrorizante surge no local. Enquanto o perigo se aproxima rapidamente, o garoto, sem hesitar por um momento, entra em uma batalha feroz contra a temível fera. É uma atitude extremamente ousada, mas que reflete claramente sua coragem inabalável. Enquanto isso, Iris, a Rainha da Luz, demonstra a mesma bravura ao se preparar para defender seu reino contra a invasão iminente do Rei das Trevas. Diante do formidável exército do Dark Kingdom, Iris decide corajosamente enfrentar o adversário de frente, mas ela não está sozinha. Com o apoio de Shima e dos guerreiros mágicos, prontos para lutar ao seu lado. Os magos do NPC quase são eliminados pelos monstros do Dark Kingdom, mas Shima os salva a tempo. Enquanto a batalha acontece, o general Fuse e Elantia, o rei elfo, têm uma missão: aventurar-se em uma caverna misteriosa e sombria. Eles chegam a um beco sem saída. Mas Elantia revela que havia mais do que parecia. Para explicar, Elantia puxa uma flecha e entrega uma ao Fuse também. Elantia dispara a flecha no teto da caverna. A corda puxa Elantia para cima, revelando uma passagem secreta acima do beco sem saída. Fuse segue Elantia, mas pisa em uma pedra solta. No entanto, Elantia puxa Fuse para a passagem secreta. Como era uma passagem bastante escura, Elantia e Fuse mantiveram a guarda alta o tempo todo. Elantia até pegou uma lupa mágica, que permitiu que ele enxergasse uma passagem escondida ali perto. Elantia então revelou um estoque de bombas improvisadas que ele havia trazido consigo. Essas bombas armazenavam parte do poder da runa mágica. Fuse e Elantia então explodiram a rocha que estava à frente deles, revelando assim uma área completamente cristalizada. Elantia usou seu cajado e conhecimento mágico para criar um padrão que abriu um caminho. Finalmente encontraram as gotas radiantes que buscavam. As gotas eram um remédio para curar a rainha. Fuse corre para pegar as gotas, mas Elantia o impede e alerta sobre a alma poderosa demais para ser contida sem precauções. Elantia joga um seixo na água. O seixo explode, comprovando o que ele disse. Mas, como Iris enfraquecia a cada segundo, Fuse achou que não havia tempo para um plano. Ele entra na água imprudentemente e pega as gotículas. Elantia fica impressionada com Fuse, que se apressou apesar dos riscos. Com o valioso medicamento, eles começam a volta à capital do reino. No campo de batalha, Iris continua lutando contra os soldados do Dark Kingdom. Apesar de sua habilidade e força notáveis, a quantidade de inimigos é esmagadora. Ela derrota os invasores um a um, mas o número deles só cresce, levando-a ao limite. A exaustão chega, mas antes de ceder ao cansaço, Iris faz um último ato de proteção. Com a ajuda de Shima e outros magos, Iris conjura uma barreira mágica que protege a cidade. No entanto, o esforço a esgota, e ela cai no chão, sem energia. Enquanto isso, no Dark Realm, o jovem garoto enfrenta a temível fera chifruda. Barossa a ataca com cautela à distância, enquanto o garoto se atira na luta. A batalha é feroz, mas sua habilidade lhe dá vantagem. Com precisão, ele balança sua lâmina, criando rupturas no solo que empalam a criatura, revelando-o como o vencedor. Ele agradece a Gorosa pela ajuda em derrotar a fera. Mas, sejamos francos, o garoto foi o verdadeiro MVP da batalha. Após a vitória, Gorosa propõe um jantar comemorativo. O garoto aceita. Enquanto jantam na tranquilidade da noite,
O garoto reflete sobre a promessa feita à Rainha da Luz. Ele afirma que essa promessa é sua prioridade, mesmo que pareça um sonho impossível. Gorosa se aproxima do garoto e pede que compartilhe suas visões futuras. Além disso, confessa seus sentimentos românticos. No entanto, Gorosa lê as emoções no rosto dele, percebendo que ele só tem sentimentos pela Rainha Íris. Entristecida, Gorosa foge chorando. Apesar do coração partido, Gorosa quer ajudar o rapaz na jornada ao trono. Enquanto isso, de volta ao Reino da Luz, Fuse retorna a Íris com o medicamento em mãos. Utilizando sua magia, Shima cuidadosamente derrama as gotas curativas sobre Íris. O remédio parece ser um grande sucesso na cura de Íris. Após isso, Shima sai para atualizar Fuse sobre a situação atual. Shima informa a Fuse que o escudo mágico, que os magos ergueram, não duraria por muito tempo. Com essa informação, Fuse decide então preparar os cavaleiros com o pouco tempo limitado que eles têm em mãos. Confusa com a situação, Íris vai à runa progenitora para clarear a mente. A promessa do jovem garoto ressoa e ela sorri, esperando o melhor no futuro. Fuse interrompe a oração de Íris para falar sobre os preparativos no Dark Kingdom. O garoto percebe uma força das trevas surgindo no céu. Ele sai para investigar, mas é cercado por civis surpresos ao ver o príncipe das trevas preparando uma força no céu. O garoto e Gorosa ficaram fora dos esforços de guerra. O garoto descobre que o rei queria muito derrotar os White desta vez. Mas, soldados o abordam e pedem que vá com eles, e ele aceita. Perto dali, Gorosa vê o garoto sendo escoltado pelos soldados. No Reino da Luz, Tel, Fuse e Shima confiam em Íris, pois o reino se aproxima de uma guerra total. Ao mesmo tempo, Íris imagina a promessa do garoto, se não pela milionésima vez. Ela vai ao campo de batalha e pede à runa progenitora que divida seu poder no Reino da Luz. A guerra começa quando magos e cavaleiros da luz matam forças inimigas. De repente, o Rei das Trevas surge do céu, e Íris corre para subjugá-lo. Shima percebe que derrotar tantos inimigos é impossível. Um soldado da luz é possuído pelas trevas e ameaça os civis. Um cavaleiro próximo elimina o possuído para evitar danos. Do lado de fora, Tel quase é atacado por um inimigo das trevas. Furioso, Tel usa magia para derrubar o inimigo. Enquanto isso, os cavaleiros enfrentam dificuldades para eliminar os civis light possuídos. Shima e seus alunos magos criam uma barreira para afastar os inimigos. Fuse começa a se cansar, mas o simples pensamento de Sua Majestade Íris o revigora. Fuse se vê enfrentando Valis do Reino das Trevas. Balos e Fuse se apresentam como guardas próximos de seus rei e rainha. Os dois entram em combate, enquanto a Rainha Íris e o Rei das Trevas também lutam entre si. O rei revela seus planos para se tornar o único soberano entre os dois reinos. Os dois adversários apontam suas espadas um para o outro, enquanto liberam seus poderes de luz e escuridão, respectivamente. Simultaneamente, a barreira, que foi erguida por Shima junto com os magos, começa a se desgastar devido às forças das trevas. Quando alguns dos cavaleiros e magos são possuídos pela escuridão, Shima utiliza sua magia para restaurar as pessoas ao seu estado original. Contudo, ela não consegue dissipar de forma eficaz a possessão que foi colocada sobre eles, e isso a obriga a pedir ajuda à runa progenitora. Um pouco mais adiante, Fuse e Valis se envolvem em uma batalha bastante acirrada, que literalmente ganha vida, quando Valis incendeia o ambiente ao redor com suas chamas negras. Valis começa a levar vantagem, e aproveita a oportunidade para dar um sermão em Fuse, criticando sua fraqueza. Paralelamente, o Rei das Trevas demonstra ser mais forte que Íris, fazendo com que ela acabe perdendo em um confronto físico direto. Íris cai no chão após o ataque do rei. Desesperada, Shima tenta lançar feitiços, mas seu poder já foi esgotado. Ela implora a runa progenitora por poder, mas não obtém resposta. Mesmo assim, Shima não desiste. Íris, que caiu perto de Shima, incentiva sua irmã a persistir. Além disso, revela que ainda existe uma maneira de virar o jogo a seu favor. Íris reúne os magos e usa o Gear of Fate, um dos 7 grandes poderes, mas nada muda. A esperança se esvai quando o Rei das Trevas se aproxima de Shima e Íris. Shima instrui Íris a correr até a runa progenitora, enquanto decide enfrentar o rei. No entanto, ele rapidamente domina Shima com sua poderosa escuridão. No Dark Kingdom, os soldados levam o garoto até Adele. Ele se surpreende ao vê-la viva, pois pensava tê-la matado. Adele destaca que ele era um candidato ao trono, e não desistiria sem lutar. O garoto pergunta por que tentou matar a rainha. Adele diz que a morte de Íris era desejo do rei, mas acredita que no fim, foi para melhor.
Durante o ataque bem-sucedido do Dark Kingdom ao Light Kingdom, Adele conta ao garoto sobre o rei, revelando seu desejo de ser o único no poder. Segundo Adele, os fracos como o garoto não compreendiam a ideologia dos fortes. O garoto, cansado de bobagens, decide erguer sua espada contra Adele. Adele revela que a escuridão a envolveu completamente, permitindo que ela assuma uma forma monstruosa. O garoto corre para derrubar Adele, mas logo percebe que não será tão simples. Sem hesitar, Adele dispara um raio roxo, que ele bloqueia com sucesso. Ela avança para atacar, mas ele a repele, jogando-a para longe. Em seguida, os dois se enfrentam intensamente. Determinado, o garoto carrega sua espada com um imenso poder e a balança com força, fazendo o chão se romper em espinhos afiados. No entanto, a batalha estava longe de terminar, pois Adele se revelou ileso do ataque. Adele arranha a armadura do garoto, e isso faz com que a armadura se quebre. Em seguida, Adele consegue desferir um golpe no garoto e, por fim, acerta a espada dele. Então, Adele o empala com uma espada, fazendo o garoto gemer de dor. Contudo, como ele estava preso pela espada de Adele, ele usa essa situação como uma oportunidade para golpear sua própria espada em Adele. Adele revela que ele era só uma distração, mantendo o jovem afastado. Com o tempo ganho, o Reino das Trevas parecia vencer a guerra contra o Reino da Luz. Adele também revela que o rei planeja absorver a runa progenitor, espalhando a escuridão e causando um colapso no equilíbrio. Como consequência, pessoas de ambos os reinos morreriam. O jovem percebe que o rei representava uma ameaça imensa, pois ele buscava a aniquilação total de tudo e todos ao seu redor. Adele desaparece de repente na escuridão após ser atingida por ele. O jovem garoto percebe que precisa agir rapidamente, pois o tempo não está mais a seu favor. Então, ele decide ir em direção ao Reino da Luz, mas é impedido por uma horda de forças das trevas. Para enfrentar as forças que bloqueiam seu caminho, Gorosa oferece uma ajuda na luta. O garoto busca um jeito de chegar ao Reino da Luz. Dada a distância enorme, quando a esperança estava acabando, um poder envolve o menino, revelando novas asas em suas costas. Ele voa para salvar o reino. Enquanto isso, no Reino da Luz, o rei brinca com Shima, fazendo-a sentir emoções negativas. Shima desenvolve um complexo de inferioridade porque Iris virou rainha no lugar dela. Porém, Shima se liberta da corrupção e ordena que as magas próximas ajudem a combater os monstros. Enquanto isso, Iris reza para a runa progenitora, lamentando seu fracasso em proteger o Reino da Luz e manter o equilíbrio entre luz e escuridão. Embora tenha prometido esperar pelo jovem garoto, a rainha Iris chora ao ser obrigada a usar o único meio disponível. A rainha resolve começar o estrondo. O garoto, já no Reino da Luz, tentou correr até a rainha Iris, temendo o pior. A rainha Iris decide se sacrificar, fazendo a runa progenitora destruir o reino, para derrotar o Rei das Trevas que causava o caos. Enquanto o Reino da Luz era destruído, Fuse percebeu o sacrifício de Iris. Incapaz de aceitar os eventos que estavam se desenrolando diante dele, Fuse entra em uma espiral profunda de depressão. Enquanto isso, Gorosa consegue observar a destruição completa do Reino da Luz, a partir do Reino das Trevas. Além disso, Fio tenta desesperadamente fugir do local, na esperança de encontrar refúgio em algum lugar seguro. Quando o garoto finalmente chega ao local, a rainha Iris começa a se emocionar visivelmente. Por causa de sua promessa não cumprida, o rei percebe que Iris decidiu atacá-lo com toda a força do Reino da Luz, utilizando também a poderosa runa progenitora. O garoto corre até o rei, perfura seu peito com a espada, cumprindo parte do desejo de Iris. No entanto, Fuse não aceita a morte de Iris e se irrita com sua decisão. E assim, termina o anime. Curta o vídeo se gostou e inscreva-se com notificações ativadas para não perder minhas recapitulações. Até a próxima.